Foi um fim de semana diferente, como se fizesse um retiro, no qual apenas o estudo e a reflexão fossem possíveis. Julinho saiu de seu quarto por algumas horas e ficou na sala observando a irmã e o amigo no empenho de aprender sobre tema tão misterioso. Pegou casualmente um livro e o folheou, procurando algum assunto de seu interesse. Todos os temas, porém, lhe causavam pânico por tudo o que estava acontecendo. Sentia-se fragilizado, temeroso. A irmã lhe oferecia a paz que tanto buscava, e estar ao lado dela refletiu positivamente em seu estado de espírito. Enquanto voltava para casa, Raul pensava sobre as mudanças que ocorriam em sua vida. Jamais pensara em conhecer um mundo tão diferente, em que a comunicação entre as realidades material e espiritual fosse possível, um mundo que afirmava a eternidade do espírito, que renasce sucessivas vezes em envoltórios corporais adequados a cada programação de vida. Tudo para ele era um grande mistério, afinal, ainda não conseguia entender em que local permaneciam esses espíritos quando se despojassem de seus corpos materiais. Para onde seriam encaminhados? Todos iriam para um mesmo lugar? Os bons e os maus teriam direitos iguais? Qual a vantagem em ser bom se a destinação seria a mesma? Mas um pensamento não lhe abandonava. Elisa. Como ela estaria? Em paz ou sofrendo? Precisava entender como tudo se processava. Nesses questionamentos incessantes, não percebeu que já tinha chegado ao seu destino. Aquele local agora lhe parecia profundamente solitário. Sorriu com a lembrança de Elisa lhe dizer numa ocasião: querido, precisamos de um cachorro para alegrar mais ainda nosso lar. Mas logo em seguida a Elisa adoeceu e deu início à longa batalha, vencida pelo adversário mais poderoso, a morte. Sorriu, intimamente, pensando o quanto ela estava certa. Talvez um cão pudesse modificar o estado das coisas, poderia minorar seu sofrimento, pois teria alguém para amparar, para proteger e cuidar. Sentiu toda a dor represada querendo fluir e sabia como isso iria terminar. Passou pela sala escura e foi em direção à cozinha. Notou que Lúcia havia lhe deixado uma torta na geladeira. Foi até seu escritório e decidiu trabalhar, assim evitaria as tentações que já afloravam. Sentia que uma força além de sua vontade parecia predominar e entendeu o dilema de Julinho, tentando vencer seus adversários invisíveis e poderosos. Leu a pauta da semana, planejou algumas entrevistas e permaneceu trabalhando até altas horas. Quando terminou a programação da semana, decidiu descansar um pouco. Ao entrar na sala, sem que nenhum movimento houvesse feito, um vaso caiu ao chão, ficando em cacos. Ele se assustou, pensando que houvesse alguém lá dentro. No mesmo instante um porta-retratos foi ao chão, bem próximo de Raul, que não conseguiu identificar o intruso, pois não via ninguém. Abaixou-se e viu que era um retrato com apenas sua foto. Achou estranho, pois nenhuma rajada de vento poderia tê-lo derrubado, não havia uma única janela aberta que pudesse causar aquilo. De repente, Raul sentiu uma presença bem próxima dele, como se estivesse bem às suas costas. Seria um invasor? Virou-se cuidadosamente e nada viu, a não ser sua imagem no espelho à sua frente. O que mais lhe perturbou foi, como numa rápida miragem, ver outra imagem refletida no espelho. A mesma figura que o perseguia nos sonhos, como a lhe dizer que era grande sua satisfação em vê-lo assim perturbado e assustado. A visão sumiu rapidamente, e Raul pensou que pudesse ter sido ilusão, provocada pelo medo. Seu coração disparou e sentiu um frio a lhe percorrer a espinha. Ficou como paralisado por alguns instantes. Aquilo seria real. Seria um inimigo invisível que ali estava para lhe causar algum mal? Procurou se acalmar, dizendo a si mesmo que nada daquilo era real, apenas fruto de sua imaginação. Talvez estivesse muito tenso e estaria imaginando coisas. Acendeu todas as luzes, sentindo-se mais confiante.
Olhou o vaso quebrado no chão, ainda sem entender como aquilo tinha acontecido. Sentou-se no sofá da sala, já com suas emoções controladas. Como entender o que acabara de acontecer? Estava confuso demais, talvez devesse parar de estudar aquele livro que falava de espíritos, como se fossem a coisa mais natural do mundo e pudessem estar presentes em todos os lugares que desejassem. Era algo além de sua compreensão, pelo menos por hora. Talvez fosse melhor parar de vez com a pesquisa. Assim era Raul, não havia lugar para meios termos em sua vida. As coisas eram ou não eram. E, se elas fossem, teriam de ter uma explicação. Sua vida sempre fora pautada por atitudes objetivas, ele não sabia ficar no meio do caminho. Em sua concepção não havia meias verdades nem meias mentiras. As coisas simplesmente eram em essência alguma coisa. Essa era a sua maneira de agir, não apenas em sua profissão, mas em todos os âmbitos de sua vida. Tentava encontrar uma explicação viável sobre o incidente, mas não conseguiu, ficando ainda mais exausto. Acabou adormecendo no sofá e teve um sonho ainda mais estranho. Assim que dormiu, sentiu seu corpo deitado no sofá. Com a sensação de que levitava, percebeu que estava acompanhado de um senhor de aparência simpática. Venha comigo, Raul, existem coisas que você precisa saber. Imagine que isto seja uma viagem, onde você vai relembrar coisas que aparentemente não mais se recorda, mas que ficaram gravadas em seu inconsciente. Não tenha medo, estarei ao seu lado e nada irá lhe acontecer. Confie em mim. Era como se ele estivesse numa cidade muito semelhante à que vivia, com ruas, edifícios e parques. Entraram num prédio de grandes dimensões, percorreram corredores por onde transitavam muitas criaturas, todas envolvidas em suas tarefas. Depois de muito caminhar, entraram numa sala aconchegante, onde já estavam presentes mais duas entidades. Seja bem-vindo, Raul, falou um deles de forma carinhosa. Sabemos o que tem passado nesses últimos meses e quanto se revoltou perante os desígnios do Pai Eterno, que dá a todos seus filhos aquilo que lhe é de direito. Não é hora de explicações, mas de algumas informações que necessita para dar continuidade à sua tarefa de reajuste. Por ora, importa que saiba que passa por momentos cruciais e que podem lhe conferir o direito de seguir em frente ou permanecer estacionado. Depende apenas de suas ações e de suas decisões colocar em ação sua programação, mesmo sem a presença de sua companheira, que muitos créditos auferiu em sua última encarnação. Eles acompanha seus passos, mas não pode interferir em suas decisões, o que lhe invalidaria a capacidade que o Pai lhe concedeu. Seu livre-arbítrio. Segue silenciosa, atenta às suas decisões, preocupada com suas angústias e com sua incapacidade de aceitar as coisas como são. Não se rebele contra aquele que só quer a sua evolução, e que um dia retome aos seus braços. Saiba que tem amigos que contam com seu discernimento nas questões que lhe acompanham. No tempo certo, compreenderá suas reais tarefas. Veja esta tela, nela verá cenas como em um filme. A história viva de uma existência anterior que teve momentos felizes e outros comprometedores. Verá a história real, não apenas aquilo que sua percepção limitada foi capaz de assimilar, mas todas as cenas que nossos olhos não desejam enxergar. Verá aquilo que lhe compete recordar para que possa dar novo rumo aos acontecimentos que se farão presentes. Raul participava de tudo aquilo sem esboçar qualquer gesto. Apenas ouvia as orientações daquele senhor. Ele permanecia atento ao que seria exposto naquela tela, que talvez oferecesse as explicações por que tanto ansiava. As primeiras imagens referiam-se à sua infância, num povoado ao sul da França em outra encarnação. Uma família de origem camponesa, preocupada com a instrução de seus filhos, fazia com que frequentassem a escola do condado. Raul, que se chamava Vicente, a tudo olhava, mas pouco compreendia.
As imagens aceleraram e os tempos foram passando rapidamente. Ele se viu agora um rapaz esbelto, com olhos apenas para Nadine, namorada de seu fiel companheiro Jean-Paul, jovem proveniente de uma linhagem nobre. Vincent era completamente apaixonado por Nadine, uma jovem de família aristocrata, porém sem compartilhar as futilidades de seus predecessores. Os três eram amigos desde a infância, apesar das diferenças sociais que poderiam macular a amizade. Jean-Paul, já adulto, decidiu estudar em Paris. Nadine acabara de voltar de um colégio interno e seu maior desejo era permanecer ao lado de seus amigos e familiares. Ficou muito triste com a decisão de Jean-Paul, mas sabia que assim era necessário para que pudesse herdar os bens de seus pais, dando continuidade ao trabalho de administrar as fazendas e as plantações de uva. Vincent sabia que seu lugar era ali, pois seus pais não poderiam lhe oferecer os recursos que os dois amigos eram detentores. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Depois de algum tempo ao lado de seus familiares, Nadine decidiu estudar em Londres, lá permanecendo por 4 anos. Jean-Paul só retomou ao condado após concluir seus estudos. Enquanto isso, Vincent, que apesar de poucos recursos financeiros possuía uma inteligência brilhante para negócios, acabou conseguindo uma pequena, mas significativa fortuna, e pôde oferecer aos pais os recursos que lhes foram escassos durante a vida. Vincent negociava as sementes, produtos agrícolas e cereais diversos em função do conhecimento adquirido no campo. A história avançou e reuniu os três novamente após anos de estudo em lugares distantes. Nadine estava mais bela do que nunca, Jean-Paul, arrependido por tê-la deixado tanto tempo sozinha, e Vincent, garboso, vestido adequadamente de acordo com o novo padrão de vida conquistado. O encontro despertou sentimentos diversos, conflitos que antes não existiam. Jean-Paul aproximou-se de Nadine, tentando reconquistar o coração da bela jovem, de quem jamais se esquecera que fora sua primeira e única paixão naquela existência. Nadine mostrou-se receptiva no início, também gostando dos galanteios do antigo namorado. Vincent procurou manter a frieza, adquirida ao longo do aprendizado nas transações comerciais que aprendera na vida, mas se sentiu tocado com o retome de Nadine, ofertando olhares pouco escrupulosos à jovem. Essa situação foi se agravando com a decisão de Vincent de conquistar Nadine, o que seria a maior traição ao amigo, que sempre incluía o jovem em todos os programas que a ele seriam vetados pelo seu status social. Ao longo dos anos, Vincent se tornara ganancioso e, por meios não lícitos, conseguira aumentar sua fortuna. E decidiu, então, que teria o coração da jovem a qualquer custo. Armou um plano para conquistar o coração da jovem e fazer com que ela nunca mais olhasse para Jean-Paul. Uma trama cujos nós os deixaram ligados pelos laços do rancor e da vingança, que o tempo foi incapaz de resolver. Vincent precisou da ajuda de uma garota pouco afamada, sendo a responsável pela separação definitiva de Jean-Paul e Nadine. Perante os fatos não há argumento, alguém já disse com muita propriedade. Assim, a jovem Nadine, traída e desprezada, entregou-se aos braços de Vincent, que fingiu ter abominado a atitude do amigo ao trair e desonrar Nadine perante a cidade. Vincent tornou-se o salvador, a quem Nadine retribuiu com seu afeto e amor. Jean-Paul jamais superou a traição do amigo, que ficou com Nadine. Mas o fator decisivo para que o ódio e o desejo de vingança se instalassem definitivamente no coração do jovem foi descobrir o sórdido plano de Vincent para separá-lo de seu grande amor. Esse foi o golpe fatal que transformou seu coração num terreno árido e inóspito. Jean-Paul passou os anos seguintes de sua vida tentando prejudicar o ex-amigo, tentando fazer com que Nadine lhe escutasse, mas foi tudo em vão. Os argumentos de Vincent eram persuasivos demais. Jean-Paul, desesperado com a situação impossível de se reverter,
desistiu de sua própria vida. Não conseguia conceber uma vida sem a presença de seu amor, com quem sonhara dividir as alegrias. O jovem entregou-se à bebida, não mais se preocupando com os negócios da família, que foram se deteriorando ao longo do tempo. O pai, já idoso, desgostoso pelo comportamento do filho, sucumbiu a uma enfermidade grave, deixando a família sob a guarda de Jean-Paul, que já não tinha ânimo para dar continuidade aos negócios. O pior só não aconteceu porque sua irmã caçula decidiu assumir os negócios. Francine, uma jovem de rara beleza, de personalidade forte e dominante, conseguiu se impor em um mundo onde os homens dominavam. Ela tentou com todas as suas forças ajudar o irmão, sabendo do seu sofrimento, mas foi em vão. Jean-Paul não lhe dava ouvidos e afundou-se cada vez mais nos vícios e no desequilíbrio emocional. Raul a tudo assistia, deixando as imagens falarem por si mesmas. Lágrimas escorreram, percebendo o quão vil havia sido com o amigo. Mas o pior ainda estava por vir. Francine decidiu tomar uma atitude drástica com o irmão, deixando de sustentar seus vícios. Se ele queria dinheiro, que trabalhasse para conquistar. O jovem, já completamente transtornado e desequilibrado, disse à irmã que ela nunca mais o veria vivo naquela vida e saiu da casa onde nascera e tivera as mais puras alegrias para não mais retomar. A irmã, desesperada e arrependida da atitude, tentou encontrar o irmão. As cenas mostradas na sequência fizeram o coração de Raul disparar com sentimentos de culpa e remorso pelo que aconteceu ao amigo. Jean-Paul embrenhou-se na floresta, próximo ao vinhedo da família com sua arma, e, sem forças para dar seguimento à sua vida, suicidou-se. Raul entregou-se a um choro incontido, desesperado por nada mais poder fazer em benefício do amigo. Sentia-se um crápula, um ambicioso e prepotente ser capaz de fraudar e enganar para conseguir tudo o que deseja. As lembranças foram ficando cada vez mais claras. Raul se lembrara do passado e de todas as suas ações. As imagens continuaram a ser exibidas, mostrando a Raul a continuidade daquela existência, ainda ao lado de Nadine, que, mesmo amando Vincent, jamais se recuperou da perda do grande amigo. Francine, sua amiga desde a infância, foi a única que permaneceu em sua vida, que acabou solitária. Nadine teve apenas um filho com Vincent, a quem dedicou toda a sua existência. Vincent, por sua vez, sentindo a amada distante e pouco receptiva ao seu amor, acabou deixando-a ainda muito jovem, com a culpa que o acompanhou até o fim dos seus dias. Jamais, porém, a desamparou, nem a seu filho, o único bem precioso que deixou. 3 vidas perdidas, 3 oportunidades desperdiçadas, 3 destinos que se cruzaram e que jamais o tempo foi capaz de romper. Raul continuava em prantos, sem saber o que dizer. Queria fazer alguma coisa, mas não sabia o que seria possível. Acalme-se, filho, disse o mentor. O arrependimento é a primeira ação para iniciar o reajuste, mas o desespero pode levá-lo à inatividade, pois ninguém consegue visualizar a luz onde apenas a sombra predomina. Já deve ter percebido quem foi Nadine nesta sua encarnação atual. Talvez agora possa compreender por que Lisa deixou tão precocemente. Reencontraram-se com a finalidade de experimentar um amor verdadeiro, puro e isento de interesses materiais. Conseguiram esse intento, e o reajuste foi realizado. Quando Elisa retornou, foi recebida com alegria pela tarefa devidamente cumprida. Ela se encontra bem, em equilíbrio, buscando auxiliar cada componente desta longa história. No momento adequado, terá acesso a ela. Jean-Paul, infelizmente, ainda se encontra em total desequilíbrio, empenhando-se com todas as forças para o atingir mortalmente. Foi trazido aqui para ser alertado quanto a possíveis investidas desse infeliz companheiro, que tudo fará para conseguir lhe atingir. Saiba usar da vigilância extrema, das atitudes sensatas e coerentes,
precavendo-se contra tais investidas. Tentamos contatar nosso companheiro, mas ele se encontra imune aos nossos apelos, procurando cada vez mais se embrenhar nas sombras do rancor e da vingança. Acautele-se contra esse companheiro de outrora. Busque auxílio espiritual, aceite a ajuda da companheira encanada. Saberá no tempo certo porque essa irmã está ao seu lado. Por ora, Raul, envolva-se na compreensão das leis do Pai Celestial, aceite a separação de sua amada, pois assim se fez necessário para que se cumpra a sua programação. Eleve seu pensamento e busque o conhecimento dessa doutrina que muito lhe esclarecerá. Continue com o estudo edificante, mas busque a prática que o conduzirá a maiores esclarecimentos, entendendo como tudo é perfeito e justo, pois Deus é Pai misericordioso e sábio, realocando cada coisa ao seu lugar de origem. Nada ficará sem explicação, se buscar o caminho do entendimento e do amor. A justiça se fará quando cada elo deste intrincado problema estiver pronto para sorver o cálice que o Pai oferecer. Esteja certo disso, meu querido amigo, e prepare-se para colocar em prática o que solicitou antes de encarnar. Não se recorda, pois ainda não teria condições de compreender. Espere e confie. Agora, retomará o seu corpo físico e nada lembrará o que aqui lhe foi mostrado. Saberá intimamente que esteve de posse de algo precioso, do qual não recorda, mas que será essencial às novas posturas que irá abraçar. Não deixe que questionamentos puramente racionais o afastem de seus propósitos maiores. Entregue-se a esta doutrina e será amplamente beneficiado em sua tarefa de reajuste. Tudo ficará em equilíbrio se usar da intuição que guiará seus passos. Confie nela e não se arrependerá. Nenhum caminho de reajuste é fácil de ser trilhando, principalmente quando temos contra nós a ira e o desejo para que não consigamos vencer os obstáculos. Mas quando nossa fé é poderosa, construída sobre bases sólidas, nenhum vendaval será capaz de nos impedir de prosseguir e vencer. Lembre-se disso e a vitória estará em suas mãos. Raul ouviu as orientações daquele senhor que irradiava as mais puras energias, sentindo-se fortalecido e confiante de que conseguiria resgatar o companheiro que ele próprio lançara nas profundezas do sofrimento. Retornou ao corpo físico, mas ainda continuou adormecido. Não pôde perceber a presença iluminada de sua querida Elisa, velando pelo seu descanso físico. Dorme, querido, que eu estou aqui cuidando de ti. 11. O passado que não volta. Raul despertou com a sensação de que havia dormido horas demais naquele sofá, olhou o relógio e viu que ainda era cedo. Não percebeu movimento algum na casa, constatando que Lúcia ainda não chegara. Enquanto preparava o café, pensou no episódio da noite anterior, que tanto havia lhe perturbado. Ficara aterrorizado com a imagem refletida no espelho. Pensou que talvez fosse fruto da sua mente ou, quem sabe, uma demência precoce que se iniciava. Enquanto saboreava o café, lembrou-se do sonho confuso do qual recordava apenas fragmentos. Lembrava-se de estar com pessoas desconhecidas, que lhe inspiravam uma profunda confiança. Pouco conseguiu se lembrar, mas o que lhe deixou intrigado foi a sensação ao despertar. Como se tivesse recebido um alerta sobre algo que precisava estar atento. Viu imagens, pessoas as quais tinha a impressão de já ter visto em algum momento, mas sem conexão com sua vida atual. Foi nesse instante que Raul ficou estático. Porque lhe pensaram em vida atual e vida passada. Desde quando acreditava nisso? Era algo que ainda não estava esclarecido. Mesmo após ter lido grande parte da obra O Livro dos Espíritos, ainda não estava convencido da possibilidade de sucessivas encarnações. Tinha muito que pesquisar para aceitar essa ideia. No entanto, seu próprio pensamento traíra, já aceitando a possibilidade de viver outras vidas. Talvez isso realmente fosse possível. Permaneceu alguns momentos tentando se lembrar do sonho, mas as recordações eram confusas.
O que mais lhe ficara claro era que deveria ter cuidado. Parecia que a palavra perigo não saía de sua mente, como alertá-lo sobre possíveis dificuldades que estavam por vir. Que tipo de ameaça estava rondando sua vida? Quem poderia ser? Entretido o que estava em seus pensamentos, nem percebeu a chegada de Lúcia. Bom dia, Raul, por que não esperou um pouco mais? Eu teria feito seu café. Fiquei esperando aquela condução, que cada dia parece que custa mais a chegar. Você tem que falar com alguém para resolver esse problema. Raul riu, prometendo que iria falar com alguém sobre o problema. Misteriosamente estava ansioso para retornar àquele centro espírita. Talvez encontrasse as explicações que tanto carecia. Alguns pontos precisavam ficar claros, como a visão no espelho, para que pudesse tomar algumas atitudes, como procurar um psiquiatra, por exemplo, algo que na sua opinião já deveria ter feito tempos atrás. Contudo, o que mais o surpreendia era a certeza de que não era o caso de buscar ajuda médica, pois sua percepção lhe dizia que era algo sobrenatural, coisa que médico algum teria explicações. Pensou em conversar com aquele senhor da casa espírita, talvez ele pudesse lhe oferecer informações que desconhecia. Procurou deixar de lado as teorias e focar no trabalho. Paulo, que estava em viagem de trabalho, deixou a Raul uma série de incumbências burocráticas que odiava fazer. Para Beatriz, que havia retomado suas funções, deixou alguns encargos e tarefas delicadas, que somente ela seria capaz de desempenhar. Passada a semana, chegou o dia em que os amigos iriam ao centro espírita novamente. Ambos estavam ansiosos e tensos. A jovem sentia por não ter conseguido levar Julinho, mas, como já estava aprendendo, sabia que cada um tem seu tempo de despertar. Assim que chegaram, tiveram a grata surpresa de encontrar Elenita recepcionando os assistidos. Beatriz cumprimentou a amiga com carinho, dizendo ao seu ouvido: Você não me disse que era mais do que uma simples frequentadora. Todos temos nossos segredos. Estou feliz que tenham retornado. Sei que você receberá a ajuda que veio buscar. Confie. Beatriz apresentou Raul para a amiga, que o recebeu com um abraço afetuoso. É um prazer conhecê-lo. Beatriz já falou muito de você. Já sei que é jornalista e trabalha com ela. Acertei? Acertou, e também já ouvi falar de você, só não sabia que trabalhava aqui. Nem Beatriz sabia. Podemos marcar um dia para conversar. Sei que tem muita coisa acontecendo e precisam de algumas informações básicas e úteis. É-se combinado. É só marcar. Em seguida, encaminhou-os à mesma sala em que foram da primeira vez. Ouviram uma pequena palestra, antecedida por uma prece de abertura, e, na sequência, foram encaminhados cada um à sala correspondente. Beatriz foi para o passe, e Raul, à sala de atendimento. Quando lá chegou, buscou com o olhar aquele senhor da semana anterior, mas não o encontrou. Sentiu-se frustrado, pois havia tido certa empatia com ele, sentindo-se seguro para expor os fatos ocorridos. Enquanto aguardava, começou a se lembrar de tudo o que estava acontecendo, sentindo-se fragilizado e carente. Sentiu uma saudade profunda de Elisa, que sempre esteve ao seu lado em todos os momentos. Seu coração entristeceu-se e pensou se algum dia tomaria a vê-la. Se existisse vida após a morte, ela, consequentemente, ainda vivia, mas como estaria? Perdido que estava em seus pensamentos, nem notou que aquele simpático senhor adentrou a sala e, ao perceber Raul sentado, foi em sua direção para cumprimentá-lo. Boa noite, meu jovem, sabia que retornaria a esta casa. Da outra vez não tivemos oportunidade de nos apresentar. Meu nome é Luciano, e o seu? Raul, muito prazer. Vamos conversar um pouco, disse Luciano, sentando na cadeira ao lado. Não sei como tinha tanta certeza de que eu voltaria.
Talvez tenha observado a infinidade de pontos de interrogação em meu rosto. Na verdade, se já tinha dúvidas, elas apenas aumentaram com os fatos ocorridos ao longo da semana. Raul começou a narrar o acontecido quando retornou para casa, após a visita ao centro. Em seguida, contou sobre a imagem do espelho e sobre o sonho confuso que tivera naquela mesma noite. Luciano ouvia atentamente tudo o que Raul lhe contava, anotando mentalmente cada fato. Aguardou que o jovem finalizasse a exposição dos acontecimentos, permanecendo pensativo por alguns momentos. Pelo visto, teve uma semana intensa e repleta de emoções. Não posso lhe dar explicações para tudo o que lhe ocorreu, sem antes explicar-lhe alguns pontos para o entendimento dos fatos. É muito importante que você, inicialmente, aceite os pontos principais da nossa doutrina espírita, a eternidade do espírito, a reencarnação e a lei de ação e reação, que vigora sobre nossos atos. Parece simples e é, mas temos ainda nossas limitações e custamos a aceitar todos os itens que eu citei. Na realidade, um decorre do outro e, se assim desejar, vamos dizer que o ponto crucial seria a reencarnação. Você acredita nessa possibilidade? Para ser sincero, é um ponto ainda questionável para mim, mas, pelo que tenho lido, é o ponto fundamental da doutrina. Se eu negar esse fato, será melhor eu sair daqui e esquecer tudo o que me aconteceu. Então, vou responder que acho que existe essa possibilidade. Muito esperto, meu jovem. Se negasse, seria melhor você buscar em outro lugar as explicações para os misteriosos fatos que estão acontecendo contigo. O sobrenatural, como os leigos se referem, nada mais são do que fatos que nossa compreensão ainda não alcança. Dizemos que é algo que pertence ao mundo do maravilhoso, mas na verdade são fatos que nossa ignorância nos impede de entender. Muitas criaturas que se encontram encarnadas neste planeta de provas e expiações, como você já deve ter lido, desconhecem quase tudo sobre o assunto, e só procuram explicações quando a dor os visita. Daí então buscam entender o porquê de seus sofrimentos. Sobre o assunto lei de ação e reação, creio que seja autoexplicativo. Você já deve ter uma ideia sobre o que se refere a essa lei da física. A cada ação corresponde uma reação. Em resumo, todos os nossos atos geram reações de mesmo teor. Se lançarmos o bem, receberemos de volta o bem, e assim podemos nos referir aos diversos comportamentos que transformam nossa vida no oásis ou num verdadeiro inferno. Vamos falar especificamente acerca de seus pesadelos, dessa perseguição de que se sente vítima. Os movimentos aparentemente não identificados, como a queda do vaso e do porta-retratos, têm uma explicação, mesmo que pareça incoerente para aquele que desconhece a natureza dos corpos, vista pela ótica da física, que a ciência hoje já apurou por meio de inúmeras experiências de laboratório. Não é porque não conhecemos algo que não exista explicações reais, baseadas na razão e na experimentação. Conhecemos muito pouco sobre a natureza dos corpos e de que somos constituídos. Precisaríamos de vários meses de estudo para entender como isso se processa. Recomendo que leia outro livro da codificação, A Gênese, escrito também por Allan Kardec. Com sua mente racional, creio que necessite de explicações mais concretas e objetivas. É um estudo interessante, apesar da complexidade do assunto. Posso apenas antecipar que o que causou os movimentos foi sua própria energia liberada, possibilitando a atuação de uma criatura do mundo espiritual. Entendeu? O que aquele homem estava dizendo era que realmente havia alguém em sua casa, não fora a sua imaginação, que conseguiu realizar aquela bagunça em sua sala com as energias que ele próprio, Raul, cedera. Tinha certo fundamento, mas precisaria de mais tempo para entender tudo isso. O senhor acredita que esse ser tem alguma intenção maléfica a meu respeito? Você simplifica as coisas e vai direto ao ponto. Eu diria que esse alguém não quer sua felicidade, quer seu sofrimento e se compraz nele,
talvez por suas ações com ele num passado distante ou nem tanto. Isso ainda não sabemos. Vocês são capazes de chamá-lo aqui para que ele possa explicar seus reais motivos? Bem, não é tão simples assim, pois não podemos convocar a presença de ninguém que nossos dirigentes maiores. 4. Todas as casas espíritas têm seus dirigentes encarnados e desencarnados. Dirigentes maiores são os companheiros de hierarquia superior que coordenam os trabalhos no plano espiritual, não permitam. E depois, não sabemos se este é o tempo certo para o encontro acontecer. Talvez ele ainda não esteja apto a comparecer a uma sessão mediúnica. Mas podemos dar início ao seu tratamento por meio de passes específicos para que possa se fortalecer, equilibrando-se, o que no momento é mais importante. Esses nossos desafetos conseguem acessar nossa mente quando estamos fragilizados, conseguindo nos atingir, o que não ocorreria se estivéssemos em equilíbrio. Raul ouvia as orientações com extrema atenção, tentando absorver os ensinamentos, mas tudo ainda era muito complicado para ele. Meu jovem, sinto que há algo mais além de uma influência, que, claro, poderá se agravar se nenhuma medida for tomada. Gostaria que você comparecesse numa reunião de estudos mediúnicos. Creio que exista por trás de toda essa perturbação momentânea uma tarefa que esteja aflorando. Como se tudo isso fosse necessário para que você estivesse em contato com esta casa. Não me olhe com essa cara de espanto, não deixe o ceticismo retomar, não ofereça barreiras a não tudo que lhe acontecer daqui para frente. Você já ouviu falar sobre mediunidade? Não cheguei ainda a esse tema. Luciano abriu um largo e contagiante sorriso, deixando Raul menos tenso e esclareceu. Tudo vai ficar bem, fique calmo. Muitas coisas acontecem em nossas vidas, exigindo de nós novas avaliações e novas posturas de vida. Sei que tudo isso é muito complexo. Mas tudo é novo, por isso parece difícil de entender. Compareça à reunião de estudos e traga sua amiga. Tenho certeza de que ela vai aceitar o convite. Falta uma pergunta. Qual foi sua sensação quando aconteceu aquele incidente em sua casa? Percebeu algo físico? O que sentiu quando se deparou com a imagem no espelho? Nunca senti tanto medo em minha vida. Quando o porta-retratos caiu, senti que minhas mãos ficaram suadas, um suor frio. Meu corpo parecia querer sair de mim, como se eu quisesse ficar imóvel e ele quisesse sair correndo, uma sensação muito louca. Meu corpo todo ficou tremendo. Associei essa sensação ao pavor naqueles poucos minutos. Estranhamente, senti medo e raiva ao mesmo tempo. Meu corpo parecia crescer, mas é claro que nada aconteceu fisicamente, pois, quando tudo acabou, senti apenas muito cansaço. Parece coisa de doido, não? Nova risada daquele simpático atendente, fazendo com que Raul também sorrisse. Você ri porque não foi com você. Acho que foi só isso. Depois, me senti tão cansado que apaguei completamente no sofá, acordando pela manhã. Bem, não podemos nos esquecer do sonho confuso, como se alguém quisesse me alertar sobre um perigo que me rondava. Isso pode ter realmente acontecido? Caro Raul, não temos apenas desafetos ao nosso lado. Temos amigos espirituais que zelam pela nossa integridade física e espiritual. Quando lhes é permitido, tentam nos alertar sobre possíveis problemas. Você deve ter sido levado ao encontro deles, e sido orientado, mas a recordação que ficou foi o alerta. Podemos guardar fragmentos do que presenciamos ou mesmo ter uma ideia nítida do que nos foi mostrado, mas, sem dúvida, deve ficar em alerta sobre possíveis acidentes que possam lhe ocorrer. Esteja certo de que o Pai tudo vê, tudo sabe e apenas permitirá que aconteça o que estiver nos seus desígnios. Não se preocupe além da conta, apenas seja mais vigilante. Você fala com tanta certeza que chego a pensar que possa ser verdade. Você ainda tem dúvidas?
do que você precisa para acreditar. Você espera que eles se apresentem pessoalmente e lhe digam o que pretendem fazer? Não se esqueça de que estamos falando de prováveis inimigos invisíveis que estão em vantagem sobre nós, pois vêm com maior lucidez, sem as traves que embotam nossos sentidos e nos deixam à mercê desses companheiros. Não devemos subestimar essas criaturas. Não possuem um corpo de carne, mas nem assim estão em desvantagem. Temos que respeitá-los, pois não sabemos o que motivou sua vingança contra nós. Alguns encaminhou a esse patamar de ódio e rancor, o que a bênção do esquecimento não nos permite recordar. Mas todas as nossas ações permanecem gravadas no livro da vida, e, um dia, teremos que reajustá-las com quem de direito. O tempo nem sempre é nosso aliado quando não aproveitamos as oportunidades de quitar os débitos enquanto estamos a caminho. O que podemos fazer para que não sejamos suas vítimas? Não errar seria a resposta, mas ainda somos muito imperfeitos e falhamos muito. Existe uma saída que é fazer o bem indistintamente, ter bons pensamentos, bons sentimentos, boas atitudes. O que significa ser simplesmente um homem de bem que procura pautar sua vida nos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Tarefa árdua, porém não impossível. Basta se predispor ao bem e às boas ações. Quando isso acontece, nossos desafetos passam a perceber que não somos os mesmos de outrora. Eles apenas modificarão seus intentos se perceberem nossa real transformação. Lembre-se de que eles seguem nossos passos, conhecem nossos pensamentos e sentimentos. Não podemos enganá-los com uma falsa transformação moral. Eles só irão aceitar nos perdoar quando constatarem que nossos atos condizem com aquilo que falamos. Essa é a única maneira de conseguirmos seu perdão, permitindo que cada um siga em frente a caminho de sua evolução. E se ele não quiser perdoar? Se não se dispuser a esquecer as mágoas e ofensas recebidas, permanecendo preso ao passado? Será uma escolha individual que o manterá estacionado na escalada evolutiva. Ele sabe que o passado não volta, que nada poderá modificar o que ele viveu e sofreu e que possui o poder de escolher o caminho que o deve trilhar. E ele pode não querer perdoar. Mas se sua vítima já aprendeu a lição, procurando de todas as formas se redimir perante seu credor, e mesmo assim ele permanece refratário, não modificando sua intenção de vingança, outras atitudes serão analisadas. Nesse caso, certamente lhe será imposta uma encarnação para que possam, vivendo uma vida em comum, quitar as pendências ainda presentes, resgatando possíveis débitos nos laços do amor incondicional, que tudo perdoa, tudo compreende. Normalmente são resgates difíceis, nos quais terão que aparar todas as arestas por meio de relacionamentos complexos, cheios de incompatibilidades, mas que podem ser favoráveis se um deles se dispuser a ser compreensivo, abnegado e resistente à tentação de desistir durante a caminhada. E sempre serão amparados e fortalecidos para não sucumbir e deixar a luta antes do término. O passado não volta e dele não me recordo. Ainda penso que é muito difícil combater um inimigo que está de posse de mais informações do que eu. Estarei sempre em desvantagem. Talvez por isso acredite que seria bom conhecermos nosso passado, pois assim estaríamos em iguais condições. Será que você seria capaz de manter o equilíbrio e a sensatez se soubesse o que foi capaz de fazer alguém mesmo num passado remoto, causando tanto sofrimento e ressentimento? Você iria suportar conviver com alguém que o feriu, traiu ou que tenha tirado sua vida? Você teria compaixão? Seria condescendente com o sofrimento alheio? Certamente que não. A bênção do esquecimento é a dádiva que o Pai nos concede para livrar nossa consciência da vergonha que teríamos de enfrentar. Talvez você esteja com a razão, mas ainda tenho minhas dúvidas. Só penso que aquilo que fiz, seja lá o que tenha sido, foi o que eu sabia fazer naquele momento. Se eu já estou modificado hoje, certamente não teria as mesmas atitudes de outrora.
Ele não consegue ver que eu não sou o mesmo de antes. Ou será que ainda sou exatamente igual, capaz de cometer os mesmos equívocos do passado? Ponto de exclamação. Não entre por esse caminho, depreciando-se, deixando a culpa se instalar em seu íntimo, pois é exatamente o que ele pretende fazer para que você se sinta inferior a ele. Você está certo quando diz que suas atitudes do passado refletiam sua condição evolutiva naquele momento. Não sei quando isso aconteceu e se você já teve oportunidade de viver outras vidas, além daquela, mas certamente você evoluiu nesse período. Digo isso, porque a evolução é caminho de todas as criaturas, ninguém regride, pode apenas permanecer provisoriamente estacionado em algum degrau. Pensando assim, você já está modificado, seja em que grau for, não é mais aquela criatura que ele conheceu, que tanto lhe feriu no passado. Mas ele vê aquilo que quer, Raul. Ele ficou paralisado no tempo e no espaço quando tudo aconteceu. É como se o tempo parasse para ele no momento em que você lhe causou tanto sofrimento. Ele vive e revive as mesmas cenas, destilando cada vez mais ódio e veneno cujo alvo é você, o responsável por ele estar nessas condições. Mas, por ora, são suficientes as informações que já está de posse. Vamos para a sala onde você vai tomar seu passe antes que os trabalhos se encerrem. A conversa estava tão agradável que nem vimos o tempo passar. Eu acompanho até lá. Espero vocês para a reunião de estudo. Vamos nos apressar que a espiritualidade também tem seus horários a seguir e outros compromissos a realizar. Raul foi até a outra sala, onde tomou seu passe, não sem antes se despedir de Luciano que tanto lhe esclarecera. Comprometeu-se a estar lá no dia marcado. Durante o passe, Raul sentiu algo estranho, uma energia intensa lhe percorrendo todo o corpo. Lembrou-se de Beatriz, que havia lhe contado sobre a mesma sensação. Teria muito o que conversar. 12. O que temos que aprender? Beatriz estava preocupada com a demora do amigo. Já havia passado muito tempo desde que ela finalizara seu passe. Raul saiu da sala de passe sentindo-se diferente de quando ali chegara. Sentia seu corpo leve e em paz. Há muito tempo não se sentia tão calmo e sereno, percebendo o quanto havia se esquecido de si próprio nos últimos meses, apenas vivenciando sua dor. Sentiu-se renovado. Encontrou Beatriz ansiosa e tensa com sua demora. Por que demorou tanto? Vamos embora, não podemos ficar conversando aqui. Vamos comer alguma coisa. Tudo o que me aconteceu aqui abriu meu apetite como há muito não acontecia. Aí lhe conto tudo. Saíram daquele local mais felizes, com as esperanças renovadas. Mas não eram apenas eles que estavam felizes com os resultados da visita. Criaturas do mundo espiritual a tudo observavam, em especial Elisa, que não se continha de tanta felicidade. Esperou tanto por aquele momento que parecia finalmente ter chegado. Raul decidiu seguir em frente com sua vida, saindo da inércia. Ela agradeceu a Deus pelo sucesso de sua empreitada, consciente de que uma etapa havia sido vencida, mas sabia que ainda teria um longo caminho a percorrer. Eles e seus companheiros sabiam que a maior batalha ainda estava por vir, exigindo de cada um deles força, confiança e coragem. Uniram suas energias e numa só oração agradeceram a benevolência de Deus Todo-Poderoso. Raul e Beatriz saíram para comer, na verdade um pretexto para permanecer juntos, compartilhando descobertas e alegrias. O jovem narrou a extensa conversa que tivera com Luciano. Beatriz ouvia o relato atentamente, notando que há muito tempo Raul não parecia tão entusiasmado. Raul contou sobre o convite para a reunião de estudos na próxima semana, dizendo que havia aceitado por ele e por ela. Beatriz deu uma gostosa gargalhada. Quer dizer que você já decidiu marcar compromissos para mim, sem me consultar? Sabia que você iria insistir para vir comigo. Qual o problema?
Beatriz olhou firmemente nos olhos de Raul e, mais uma vez, sentiu aquela energia pulsando entre eles, como uma tensão contida. Não disseram nada, deixaram que seus olhares falassem por si. A amizade teria evoluído para outros sentimentos. Estariam prontos para um relacionamento mais sério. Beatriz decidiu levar a conversa para outros rumos, sentindo que poderiam esperar mais um tempo. Deixaria a vida seguir seu curso, consciente de que o que estivesse previsto em suas vidas iria acontecer. Você sabe que não gosto que ninguém tome decisões por mim, mas devo admitir que tomou a decisão certa, me incluindo nesse programa. Você precisa deixar de ser tão mandona, pois homem algum tolera esse tipo de atitude. Com essa conduta, sinto lhe dizer que está fadada a ficar sozinha. E quem disse que eu não tenho essa intenção? Os homens só nos trazem problemas. São confusos, complicados, instáveis, indecisos e fazem questão de atribuir todos esses defeitos a nós, mulheres maravilhosas. Não falo por outras mulheres, mas você é realmente maravilhosa. Raul disse isso sem pensar e só depois percebeu que era fato consumado. Sentia um imenso carinho por ela. Ela estava tão presente em sua vida, participando tão intensamente de todos os acontecimentos, que era inevitável a aproximação que se estabelecera entre eles. Sentia a falta dela, queria estar com ela, e seu coração ficava sempre em alvoroço quando estava ao seu lado. Não sabia que o sentimento estava nascendo, mas estava gostando de se sentir assim. Não sabia se devia deixar esse sentimento florescer, nem sabia se seria correspondido, apenas queria continuar seu caminho com ela ao seu lado. Continuaram a conversa que os trouxera até ali, com Raul narrando as explicações que Luciano lhe fornecera. Essa sensação de ser perseguido é aterrorizante. Tento não pensar sobre o assunto, mas fico relembrando a todo instante as feições de ódio daquela criatura. Eram as feições de um homem. Existe algo familiar nessa criatura. Sim, eram as feições de um homem, mas não sei se era alguém de quem eu pudesse me recordar, pois tudo foi muito rápido. Tive tanto medo que não consegui fixar a imagem, mas, certamente, não pode ser de alguém desta minha vida atual. Luciano conseguiu ver algo além dos fatos que se apresentou? Eu pergunto isso, pois percebi que ele tinha muito interesse para que você voltasse lá. Conversamos tanto que nem pude perceber se havia algo velado em suas palavras. Você acha possível, por isso nos convidou para a reunião? Não sei, Raul, estou apenas supondo. É que não entendi o súbito interesse dele por você. Também não entendi o tempo que ficaram conversando. Você não acharia estranho? Tem algo misterioso nesse encontro, nessas longas conversas, como se alguém estivesse insistindo para que ele cuidasse de você. E com você, Beatriz? Foi tudo bem? Senti a mesma sensação de paz após o passe. Só que desta vez aconteceu algo a mais. Na saída, perto da porta, havia um senhor sorridente que me cumprimentou com um olhar suave, desejando muita paz. Quando eu me voltei para perguntar algo, ele não estava mais ali. Tinha desaparecido como por encanto. Mas alguém mentalmente me disse: continue sua jornada, aprenda as lições que serão colocadas em seu caminho, viva em paz, faça o bem e terá a recompensa dos justos. Você se lembrou de tudo até agora? Não me pergunte como, mas foi algo que eu ouvi dentro de mim, uma voz forte e enérgica, mesclada com uma mansidão que acalmou meu coração. Será que estamos ficando beatos demais? Jamais pensei que fosse me submeter a esses questionamentos, muito menos aceitá-los. Será que Elisa tinha razão? O que ela lhe dizia sobre isso? Que quando conhecesse o Espiritismo, todos os meus atuais valores e crenças seriam soterrados pela novidade e autenticidade de sua mensagem. Dizia que meus sentidos seriam expandidos,
que veria coisas que nunca antes pude observar com a compreensão sedimentada na razão, que tudo explica e transforma. Elisa era uma sábia mulher, de intelecto incomparável, certamente sabia o que estava dizendo. Mesmo assim você ainda não aceitava seus pontos de vista. Você sabe o quanto eu fui cético no que se refere a assuntos de religião, pois sempre eu acreditei que ela era a grande causadora das catástrofes que acometeu a humanidade desde o início dos tempos. Ela sempre esteve lá, soberana e impiedosa. A Igreja sempre foi soberana, ditando suas próprias regras e convenções a um povo temente a Deus, mas desprovido de recursos éticos e morais para fazer um julgamento mais abalizado. As pessoas têm o direito de fazer suas escolhas, não porque alguém assim determina, e sim porque realmente creem que seja o melhor para elas. Certamente, Raul, concordo plenamente com suas convicções acerca da fé. Também acredito que não deve ser imposta a ninguém, mas nascer e florescer nos corações preparados para a semeadura. Creio, também, que cada povo em seu estado evolutivo precisa de mãos austeras para que não se percam. A Igreja teve este papel em alguns momentos. Não pode continuar com suas ideias inflexíveis. Lembra-se de quando tivemos que fazer um levantamento sobre opiniões diversas acerca de um mesmo tema nas mais diversas crenças e religiões? Não concordamos em quase nada, até que Paulo interveio e nos deu um roteiro para não fugirmos excessivamente do tema proposto. Devo dizer que aprendi muito sobre religião e sobre você. Espero que me conheça melhor hoje ou ainda continuo a surpreendê-la. Muitas vezes penso que o conheço, e aí você faz tudo diferente, apenas demonstrando o quanto ainda é uma incógnita para mim. Tem tanta coisa acontecendo nestes últimos meses, que até parece que perdi meu prumo. Minha vida sempre esteve sob meu comando. Sempre confiei em meus instintos, controlando tudo o que acontecia em minha vida. Quando Elisa adoeceu, senti que uma poderosa tempestade se aproximava, fazendo com que eu perdesse o leme da minha embarcação, que nem sei como não afundou até hoje. Fiquei à deriva, apático, passivo, após a morte de Elisa. Em alguns momentos nem mesmo sabia quem eu era ou do que era capaz de fazer por mim ou contra mim. Hoje, o que tem ficado claro é que a vida invariavelmente segue seu rumo. Posso cruzar os braços e deixar a vida escorrer pelos meus dedos, mas eu não sou assim, sou guerreiro, sempre tive coragem de enfrentar todos os problemas. Você sofreu muito com toda a situação, mas não deve se sentir derrotado ou fragilizado, pois não é seu perfil. Sonhava com o dia que iria me dizer isso e fico muito feliz por você. Quando meu pai morreu, chorei durante meses, nada fazia parar a minha dor, a saudade cada dia aumentava. Fazendo uma matéria, pude entrevistar uma senhora que havia vivido o Holocausto. Tinha sido separada de seus pais, que morreram nas câmaras de gás, assim como seu irmão. Teve que enfrentar as adversidades muito cedo, mas nem por isso tornou-se uma pessoa amarga e rancorosa. Conseguiu sobreviver sem a ajuda de seus familiares, apenas dos novos e solidários amigos, que a auxiliaram no pós-guerra. Ela acabou vindo para o Brasil, constituindo família em nossas terras. Quando a entrevistei, uma senhora de olhos vivos e sorriso radiante, a primeira coisa que ela me disse foi que se eu estava lá para falar de morte, de sua história triste nos campos de concentração, eu havia perdido meu tempo. Para falar sobre a vida ela concederia uma entrevista. A vida lhe havia sido generosa, proporcionando infinitas oportunidades de aprendizado. Não mantinha tristeza nem mágoa. Disse que a tristeza e o rancor, junto com a mágoa e a revolta, envenenam a alma, transformam-nos em criaturas infelizes e desalentadas, caminhando em um sombrio vale de lágrimas. Ela aprendera com seus pais que a vida merece ser cortejada a todo instante para que possa retribuir em forma de bênçãos. Chorar azeda o coração, e ele se torna incapaz de retribuir alguma coisa soberana à vida. Sua existência havia sido e ainda era muito feliz,
pois aprenderá a valorizar cada segundo e a ser verdadeiro e leal com todos os que cruzavam seu caminho. Disse-me algo que nunca esqueci. Os mortos não querem nossas lágrimas, pois isso não traduz o amor que nutrimos por eles. Eles se foram, mas nós ainda estamos na caminhada e só nos encontraremos com eles se continuarmos a caminhar. Deixei de chorar por meu pai naquele dia e fiz um acordo com ele. Que eu continuaria minha vida se ele prometesse me esperar quando eu voltasse ao plano espiritual. Você já percebeu quanto aprendizado efetuamos nessa profissão? Você já imaginou quantas pessoas cruzam nossos caminhos a todo instante, sempre deixando algo de si conosco? Acho que você poderia escrever um livro, não sobre as matérias escritas, mas sobre as pessoas que as geraram e tudo o que aprendeu com elas. Confesso que ainda estou aprendendo, mas um dia chego lá. Você já é uma grande escritora. Não sou eu que digo isso, são suas próprias matérias que falam por si. Já pensou em escrever um livro? Quando jovem, sim. Iniciei vários temas, mas nunca consegui concluir nenhum. Acho que não era hora. Creio que vou saber quando estiver pronta. O tempo passava e a conversa não cessava. Tinham tantas coisas em comum, tanto a compartilhar, tantas coisas novas para conhecer e entender. Quando Beatriz olhou o relógio, conseguiu compreender os olhares insistentes que o garçom lhes dirigia. Passava das 2 da manhã e, certamente, queriam fechar o restaurante. Nem vimos o tempo passar. A conversa está, como sempre, maravilhosa, mas devemos ir embora antes que nos expulsem daqui. Bem, amanhã não tenho nenhum compromisso cedo, apenas no período da tarde. Volto para a chácara e retorno depois do almoço. A noite havia sido proveitosa para ambos sob vários aspectos. E, no íntimo, não queriam que a noite terminasse, pois teriam que se despedir e cada um tomar seu rumo. Os sentimentos de ambos eram semelhantes, mas nenhum quis denunciar o que se passava em seus pensamentos e corações. Raul deixou Beatriz em casa, com uma rápida despedida e intensos e significativos olhares. Estava tudo muito silencioso em total escuridão, o que fez a jovem ficar um tanto apreensiva. Abriu a porta rapidamente e acendeu a luz do Raul para poder se sentir menos temerosa. Estava muito impressionada com tudo o que estava acontecendo. Seria bom conhecer uma reunião de estudos, o que iria acrescentar muito aos seus parcos conhecimentos, libertando-a de muitas dúvidas e inseguranças. Quando passou pelo quarto da mãe, percebeu a luz acesa. Pensou em entrar, mas estava tão cansada que decidiu seguir direto até seu quarto. Queria conversar com ela sobre o que estava buscando por meio do espiritismo, mas ainda não era hora. Deitou-se e dormiu quase que imediatamente. Já adormecida, percebeu-se andando por um lindo caminho. No início estava muito iluminado, com muitas flores. Caminhava sentindo-se em paz e feliz. Percebia-se sozinha neste lugar, mas não tinha medo. Os lugares por onde passava traziam-lhe recordações, como se já o tivesse percorrido infinitas vezes. De repente avistou bem ao longe o vulto de uma pessoa. Era uma figura alta, de um jovem. Quando se aproximou, viu que suas roupas estavam rasgadas. No entanto, quanto mais dele se aproximava, mais se distanciava. Ficou curiosa, pois não conseguia ver seu rosto. Correu em sua direção, mas o jovem passou a correr também. Parecia que ele não queria ser descoberto. Então Beatriz gritou: Jean, por que foge de mim? Não vou lhe fazer mal. Por favor, pare, preciso lhe falar. No mesmo instante o jovem parou, ainda de costas para ela. Toda a luminosidade do ambiente foi se diluindo, restando apenas nuvens sombrias que envolviam todo o rapaz. Ele ficou estático, esperando que Beatriz se aproximasse. Jean, olhe para mim. Não fuja mais, preciso que me escute. Beatriz foi se aproximando do rapaz,
que ainda não mostrava seu rosto, mas não era necessário, pois ela sabia quem ele era. Por que continua assim, com essas vestes puídas e gastas? Você sempre foi tão bonito, olhe para mim, eu quero ajudá-lo. Ninguém pode me ajudar. O máximo que pode fazer é afastar-se definitivamente dele, e você sabe de quem estou falando. Não quero lhe fazer mal, mas se permanecer ao lado dele sofrerá tanto quanto ele. Não queira que eu siga em frente, pois não consigo. Vou levá-lo comigo, custe o que custar e ninguém vai me impedir. Nem você nem ninguém. Se quiser o meu bem, afaste-se dele, pois não terá futuro algum ao seu lado. Não vou permitir que ele seja feliz após tudo o que me fez sofrer. Jean, meu irmão, pare com isso, pois apenas está se afastando da paz que desconhece há tanto tempo. Nada vai mudar o que aconteceu. Nada vai fazer o tempo voltar. Venha comigo, tem alguém que quer vê-lo para poder se explicar. Não quero vê-la nunca mais. Ela também me traiu, me enganou, ficando ao lado dele, daquele covarde, traidor, desleal. Não sei como ainda tenta ajudá-lo. Ele é mais importante do que eu? Até você me despreza pelo que eu fiz. Não, meu querido. Jamais vou deixá-lo sozinho, prometi isso e vou cumprir, mas preciso que procure modificar seus intentos, suas ideias de vingança e que desperte seu coração para o perdão. Jamais. Em tempo algum vou conseguir perdoá-lo. E, se não quer se distanciar dele, você já fez sua escolha, irmãzinha querida. A jovem se aproximou querendo abraçá-lo, mas ele se virou subitamente, mostrando à jovem seu rosto ferido, seu olhar insano, que, em vez de afastá-la, apenas a fez querer ainda mais abraçá-lo, como sempre faziam quando crianças. Pare, Jean, não tenho medo de você, pois eu amo e só quero ajudá-lo. Não culpe apenas Vincent pelo que ocorreu, pois não foi ele quem tirou sua vida. Engano seu, foi ele quem matou todos os meus sonhos de felicidade ao lado de Nadine. Ele a tirou de mim, sabendo que ela era meu tesouro mais precioso. Foi ele quem causou tudo isso, não queira mudar a história. Chega de conversa, não quero mais ouvir você. Vou lhe dar mais alguns dias para você decidir se fica ao lado dele ou do meu. Não quero estar em lado algum a não ser do amor e do perdão. Pense nisso também. Não tenha raiva de mim, meu querido. Não vou desistir de você. O recado foi dado, irmãzinha. Faça o que achar melhor. Só não chore depois que eu conseguir que ele volte do mesmo jeito que eu. Ele está modificando sua forma de encarar a vida e os problemas. Vai perceber que ele está cada dia menos receptivo a seus intentos. E chegará o dia em que ele não mais ouvirá seus gritos de ódio e de vingança, pois aprenderá a pedir perdão por todos os atos ilícitos cometidos contra você e outras pessoas nesta história. Deus está do lado do amor e do perdão, jamais se esqueça disso. Chega de tanto discurso vazio. Deixei meu recado, agora preciso ir. Espere, Jean. Não vá. Ele começou a correr, embrenhando-se na floresta escura e sombria. A jovem tentou acompanhar seus passos, mas foi contida por uma voz enérgica às suas costas. Acalme seu coração, ele tem muito a aprender. Não pode interferir em suas escolhas, minha filha. Não está sozinha, nunca se esqueça. Estamos contigo, acompanhando seus passos lentos, porém firmes, na programação que escolheu realizar. Não desanime, a perseverança é o tempero das grandes conquistas. Continue estudando, aprendendo, pois assim compreenderá como tudo se processa na dinâmica eterna da vida. Beatriz despertou ainda ouvindo aquela voz tão conhecida e tão amada. Quem seria Jean? Seria seu irmão. Lembrava-se nitidamente do sonho e da inflexibilidade daquele que talvez tivesse sido seu irmão em outra vida. O que fazer com tantas informações?
O dia ainda não raiara, tempo para dormir um pouco mais. Só assim pararia de pensar em tudo. Pelo menos por hora. 13. Conhecendo para entender. Quando Beatriz despertou, já não recordava precisamente do seu sonho, apenas alguns fragmentos de um possível encontro com alguém conhecido. Acordou apreensiva, sentindo que alguma coisa estava fora do seu controle. Desceu para tomar café, mas antes passou pelo quarto de seu irmão para saber como ele estava. Encontrou ainda dormindo num sono tranquilo. Respirou aliviada, feliz pelo estado do irmão, que parecia estar mais calmo naquela semana, e associou suas melhoras com sua visita à casa espírita. Enquanto tomava seu passe, mentalizava a figura do irmão recebendo todas aquelas energias revigorantes. Era sua última esperança de resolver os problemas de Julinho. Sabia que iria conseguir que ele comparecesse ao centro espírita, e isso a confortava. Teria que enfrentar a resistência de sua mãe, sempre contrária a esse tipo de auxílio e descrente da confiabilidade dessas crenças. Fechou a porta e desceu para tomar café. Perguntou por sua mãe, e a empregada lhe disse que ela havia saído bem cedo, dizendo ir à igreja. Fazia tempo que ela não comparecia à igreja. Beatriz ficou intrigada, prometendo não se esquecer desse assunto ao longo da semana. Tinha muito o que fazer no jornal e se apressou. A semana passou rápido. Envolvidos nas tarefas diárias, Raul e Beatriz estiveram todo o tempo ocupados. Paulo havia se sentido mal no início da semana, e o médico recomendou-lhe que tirasse o resto da semana para fazer alguns exames e descansar, o que ele acatou. Raul estranhou a atitude do amigo. Será que ele estaria realmente doente? Percebeu que Paulo estava menos paciente nos últimos dias, mais irritado e calado do que o normal. Estaria acontecendo alguma coisa que ele desconhecia? Era estranho, porque mesmo na morte de Elisa ele teve uma postura equilibrada, mostrando-se forte e resignado. Prometeu fazer uma visita ao amigo, mas como os problemas não escalam dia, ora o momento, uma avalanche deles sobrecaiu no jornal, deixando toda a equipe sem tempo para outra coisa senão resolver as pendências. Raul acabou se esquecendo de que havia prometido fazer uma visita a Paulo. Falavam-se todos os dias, e ao telefone Paulo dizia estar tudo bem, que apenas tinha tido uma indisposição causada por uma virose. Mas Raul sentia algo na voz do amigo, como uma tristeza profunda. Iria descobrir o que se passava com ele, mas não naqueles dias tumultuados. Enfim, chegou o dia da reunião no centro espírita a qual Raul e Beatriz foram convidados. Raul pensava que seria uma reunião de estudos, mas nem ele nem Beatriz sabiam o que iria acontecer lá. Estavam curiosos,